Esse fim de semana tivemos um evento da família. Eu gosto muito de conversar com minhas tias, e ontem eu estava conversando com a minha tia. E conversando com a minha tia, ela estava falando sobre o acontecido de uma amiga com a vida simples, uma vida sofrida, não passeava muito, usava roupas puídas, mas era uma vozinha muito querida no bairro, muito querida e muito cuidada. As vizinhas vira e mexe falavam: a senhora não deve se preocupar tanto assim com os netos, a senhora não sai, não passeia, já pode fazer alguma coisa. Mas não, ela insistia naquela vida regrada, naquela vida realmente espartana, com todo cuidado, e ela adoeceu, e a doença avançou, e ela chamou uma das filhas que ela considerava mais, que ela tinha um grau de segurança maior, e falou para a filha assim: minha filha, olha a cama, morreu, a vozinha morreu, vida simples, não comeu, não colocou azeite na salada, não passeou, deixou de fazer uma série de questões, e a menina ficou com aquele negócio: que história é essa que minha mãe está falando, cama, e andou na moda um período aí, vendeu bastante, não sei se vende ainda, acho que agora passou essa moda, aí depois inventaram o cama box, aí mudou, mas tinha uma época que tinha umas camas de uns tubolão assim, lembra que tinha umas camas com uns tubos de ferro? Quando foram mudar o quarto da vozinha, foram arrumar as coisas, qual não foi a surpresa, irmãos? Dentro dos tubos de ferro, estava cheio de dinheiro. Ela guardava tudo a aposentadoria dela dentro da cama. Deixou de aproveitar, não foi útil. E a gente conversava sobre isso, eu falava: tia, ainda bem que a moeda não mudou mais, né? Muitas pessoas, inclusive, tiveram prejuízo, muitas pessoas guardaram cruzado novo, e aí mudou a moeda para real, e o dinheiro até perdeu o valor. No caso dela, perdeu um pouquinho do valor da inflação, mas ainda deu para usar. Na cama tinha 60 mil reais, irmão Miguel. Tá bom, não tá? Dava para ter passeado? A metade já quebrava o galho do irmão Miguel. Olha só, irmãos, olha só que coisa. Então, o que nós estamos falando aqui é que essa senhora viveu, deixou saudade, deixou legado, mas poderia ter, de alguma maneira, aproveitado melhor. Os filhos ficaram brigando, no fim não deram para o irmão Miguel o dinheiro também, e aí ninguém ficou feliz com aquele dinheiro. O que eu quero conversar com você nesta oportunidade é sobre a possibilidade de nós desperdiçarmos, de nós fazermos muito e não sairmos do lugar, gastar muita energia, muito movimento para pouco deslocamento. Sabe quando o caminhão fica patinando, o carro fica patinando numa poça de lama? Muito movimento para pouco deslocamento. E é justamente sobre isso que nós precisamos nos concentrar, porque em Deus não existe esse tipo de desperdício, não existe a possibilidade dele fazer muito e resultar em pouco. Pelo contrário, Deus faz movimentos pequenos, Deus tem falas curtas. Quem gosta de ler o Antigo Testamento, quem gosta de ler o livro dos reis de Israel, encontrará um diálogo surpreendente, onde o homem de Deus faz uma fala toda elaborada: ó soberano de Israel, criador dos céus e da terra, o exército dos inimigos nos cercam, eles se acampam ao derredor, e eles querem nos destruir, moer, como o trigo é moído, e faz aquele discurso. Portanto, ó soberano, diga nesta oportunidade: devemos subir para a batalha? 1 milhão de palavras. E a resposta de Deus é: sobe. Uma palavra, e Deus resolve tudo, organiza tudo. Não é pelo muito falar, não é muita força para não ter resultados. Pelo contrário, em Deus não há desperdício. Portanto, tudo em Deus, irmãos, é útil. Tudo em Deus é precioso. Tudo em Deus é valioso. Tudo em Deus tem um propósito, tudo em Deus nos conduz numa direção. Por isso a própria Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.
Um acontecimento na sua vida, se você está em Deus, talvez você não entenda. E eu não espero que eu entenda ou que você entenda. Talvez a resposta não venha de imediato. Mas uma certeza precisa estar sempre no nosso coração. Eu estou em Deus, e Deus está cuidando da minha vida, cuidando da minha história, e essa lágrima não será desperdiçada. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus recolhe todas as lágrimas. Em Deus não há desperdícios, irmãos. Em Deus nada é vão, nada é jogado fora, nada é sem causa, sem conexão. Em Deus tudo é útil, tudo é precioso, tudo é valioso, tudo coopera, tudo conduz numa direção, tudo produz um resultado. Mas em nós, que somos imperfeitos, vacilantes e às vezes não prestamos muito atenção, nós, que nem sempre estamos vigiando, com muita frequência, deixamos de fazer aquilo que é para fazer. E a Bíblia chama de pecado a omissão. Deixar de fazer aquilo que é para fazer. Nós, com muita frequência, fazemos aquilo que não é para fazer, e isso também é pecado. Gastamos energia, tempo, colocamos nosso coração, a nossa atenção, nossos cuidados, nossas emoções, ao serviço de questões que não levam a lugar nenhum. E o pior de tudo, esse é o mais desafiador de todos, pior do que deixar de fazer aquilo que é para fazer, omissão. Pior do que fazer aquilo que não é para fazer, pecado. Pior do que esses todos, é você fazer aquilo que é para fazer, e ainda assim, patinar, não sair do lugar. E você vai falar, pastor, mas é possível fazer o que é para fazer, e ainda assim não ter resultado? É possível, irmãos. Quando a gente faz o que é para fazer sem Deus, sem ter os valores de Deus, sem considerar o propósito de Deus, sem nos colocar como instrumento de Deus. É por isso que o Salmo 127 diz com todas as letras, que você pode fazer uma coisa boa, pode trabalhar, pode estudar, pode comer o pão suado de cada dia, mas vai ser inútil, porque se o Senhor não abençoar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela não é protetor, será inútil levantar de madrugada. Mas pastor, trabalhar não é bom? É bom, é ótimo, é necessário. E o que eu estou dizendo para você é que você tem que trabalhar e estar com o seu coração no Senhor, para que o seu trabalho prospere, para que você gaste certo, para que a sua atividade seja contemplada, reconhecida, enaltecida, você seja promovido, para que você não gaste energia à toa, porque senão será inútil. Inútil levantar de madrugada, inútil comer o pão de cada dia, será inútil. Eu quero chamar você, não só para essa realidade da vida profissional, da vida acadêmica, da vida social, quero te conscientizar, é claro, de que aquilo que você faz de bom com o Senhor, você vai muito além. Aquilo que você faz de bom sem o Senhor, vai te garantir aí a subsistência, sobrevivência, mas você com o Senhor, há um mais Deus é a maioria, irmãos. Então, eu quero muito incentivar você a colocar Deus nos seus planos, nos seus sonhos para o novo ano, nos seus desejos, no seu planejamento, nas suas contas, nos seus orçamentos, nos seus sonhos, nas questões que você quer realizar. Quero muito para a sua vivência material aqui, mas na mensagem desta noite, quero chamar você a não desperdiçar também a sua relação com Deus, porque mais do que ser inútil, comer o pão suado, e não ver a vida prosperar, ficar como quem está patinando, mais inútil do que isso, é inútil a vida espiritual não crescer, não se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e isso é muito possível. Então, para não ser inútil, é fundamental que você acompanhe a mensagem dessa noite, abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 13, Hebreus, capítulo número 13, como eu devo me posicionar
para não desperdiçar a minha relação com Deus? Como eu devo me posicionar para que eu venha aqui no templo num domingo à noite e não seja perda de tempo? Pastor, é possível eu vir para a igreja e ser perda de tempo? É possível, é possível. Mas a Bíblia nos ensina um caminho para isso não ser perda de tempo, para não ser inútil, para você realmente valorizar, aproveitar e crescer nessa presença, e melhorar como pessoa, e ser conhecido por Deus, e entrar para a história, e viver um novo momento, um significativo momento. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 13, versículo número 7, que cada um dos homens e mulheres que recebem a carta devem lembrar-se dos seus líderes, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Num olhar de reconhecimento, devem pensar em todo o bem que na sua vida resultou da dedicação deles. E com esse olhar de consciência, devem seguir este exemplo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, não se deixem atrair por ensinos, doutrinas estranhas. A força de vocês virá da graça de Deus e não das regras de alimentos que em nada ajudam aqueles que seguem. Nós temos um altar do qual os sacerdotes dos tabernáculos não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado do lado de fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu do lado de fora da cidade para santificar seu povo mediante o seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento. Soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois nós não temos neste mundo uma cidade permanente e aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos constantemente sacrifícios de louvor a Deus, fruto de lábios que proclamam o seu nome. E não nos esqueçamos de fazer o bem e de repartir com aqueles que são necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam seus líderes, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Essa passagem, onde nós caminhamos para o final do livro de Hebreus, essa passagem tem um chamado para um olhar consciente de quem não pode desanimar de seguir a caminhada, desanimar de ser fiel a Cristo Jesus. Então o autor está falando: ânimo, meu povo, ânimo, porque a história está se cumprindo em Deus. Ânimo, mantenham suas posições, mantenham suas posturas, não se deixem contaminar, não se deixem entristecer, não se deixem influenciar por vozes externas, não se deixem seduzir pelo passado de vocês, não retrocedam. É isso que Hebreus está construindo, mostrando a grandeza de Jesus, mostrando a importância de Jesus, e falando para aqueles irmãos que estavam pensando em voltar para a velha vida: não façam isso, que vai ser prejuízo. E se vocês começarem a ignorar essa questão, vocês vão colocar tudo a perder. Sejam vigilantes, levem a sério, renovem seu compromisso, se posicionem de maneira firme, digna. E essa palavra, que era tão necessária lá no passado, no século I, continua necessária para nós no século XXI. Quantas vezes, irmãos, notícias nos desanimam, quantas vezes verdades nos entristecem, quantas vezes pessoas nos decepcionam, e a gente fala:
não vale a pena. Não vale a pena. Quantas vezes você não confundiu Deus com pessoas que falam em nome de Deus? E essa confusão nunca pode acontecer. Deus é bom o tempo todo, Deus é justo o tempo todo, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é cuidadoso. Se animem na presença de Deus. E diante dessa realidade, diante dessa questão, qualquer voz que queira te seduzir, resista a ela, porque você tem bênçãos para experimentar, tem uma nova história para viver, e tem um novo jeito de olhar a vida. Por isso, é preciso se posicionar, porque tem posturas que trazem prejuízos, tem escolhas que não nos beneficiam, compromissos que a gente assume que não nos levam a lugar nenhum, resistência que nós impomos a nós mesmos, que nos privam da glória de Deus. De acordo com a sua tradução, o último versículo da nossa sequência diz: isso não seria útil para vocês. Se vocês se posicionarem dessa maneira, não será útil, não será bom, não será produtivo, não será abençoador, trará prejuízos para vocês. Então, precisamos olhar com carinho, colocar a lupa nessa palavra, porque não tem doido aqui, nenhum de nós está rasgando dinheiro, nenhum de nós quer ter prejuízo, nenhum de nós quer ter perda na vida. Acordei hoje para perder. Não, a gente não quer perder as pessoas que a gente ama, não quer perder as coisas que a gente conquista, não quer perder a nossa paz que a gente de alguma maneira experimentou, a gente não quer perder. E como a gente não quer ter prejuízo na nossa caminhada com Deus, é preciso a gente prestar atenção, porque senão, se a gente não levar isso a sério, como diz o texto da mensagem, como diz o tema da mensagem, será inútil. Será inútil a sua caminhada com Deus, se você desprezar a liderança. Essa é uma palavra contra a qual os pastores, por uma questão ética, lutam para não pregar, evitam pregar, eventualmente até chamam um colega para não ter que falar sobre isso, porque senão parece que está legislando em causa própria, parece que está puxando a brasa para a sua sardinha. Mas toda palavra precisa ser pregada, todo o ensino precisa ser dito, e você precisa prestar atenção, porque isso que eu estou dizendo não diz respeito só à minha pessoa como pastor dessa igreja, diz respeito também àquele que está à frente do seu departamento. Os diamantes têm uma líder, que pode, usando o texto dessa palavra, usando a expressão dessa palavra, fazer a obra do Senhor gemendo, e isso não seria útil. As mulheres têm uma líder, que pode fazer a obra do Senhor, o ajuntamento, a reunião das irmãs, arrastado, pesado, amargurado, e se fizer assim, obrigado, a Bíblia diz, não seria útil para você que é o seguidor. Os homens reúnem um grupo, tem um líder, que enfrentou questões ligadas à saúde, mas assim mesmo continua orando pelos homens, mas se ele fizer arrastado, não é útil para você. E assim também as crianças, e assim também os adolescentes, e assim também os jovens, e assim também os diáconos, e assim também os pastores, porque eu estou o pastor aqui, com uma oração firme a Deus, pedindo a Ele que vocês me suportem até eu me aposentar, mas pode não acontecer, e outro pastor me substitui em breve tempo. E aí, vocês vão poder dizer assim: eu aprendi na palavra de Deus que os líderes precisam ser honrados, que eu como liderado preciso ajudar os líderes, preciso com gratidão e com reconhecimento, quando uma coisa boa acontecer, quando uma lágrima rolar num acampamento, quando uma situação da vida permitir você aliviar, abrir o coração, quando um encontro te fizer bem, quando um almoço do grupo trouxer alegria para o seu coração, é um bem,
é um bem que uma liderança fez para você. Lembre-se disso, de todo o bem que foi produzido na sua vida, e desse bem, receba com gratidão, com reconhecimento, com apoio, com fortalecimento para os próximos passos. Nada é pior para um líder do que ter um grupo negativo, que o líder propõe uma coisa e a pessoa, isso aí não vai dar certo não. Nada é pior do que isso. Por isso que quando as mulheres saíram do acampamento, já tinha que começar um carnê para o outro acampamento. Enquanto está todo mundo animado ainda, está todo mundo desfrutando das bênçãos que aconteceram, aí já se inscreve no novo acampamento, porque senão passa um mês, passa 2, aí esquece. E aí desanima. Cada um de nós, irmãos, deve levar em conta. Você viu, o nosso texto começa no versículo 7, falando sobre os líderes, termina no versículo número 17, falando sobre os líderes. E traz para nós esta realidade, de que se desprezar esta ferramenta que Deus trouxe para a igreja, que é a liderança, a sua jornada tem prejuízo, seria inútil, e é importante você prestar atenção sobre isso. Prestar atenção na afirmação bíblica que é inútil para você e não para o líder. O líder vai sentir-se tranquilamente, vai estar em paz com Deus. Às vezes a gente tem notícia de irmãos que numa imaturidade cristã, numa coisa, permita-me dizer, uma coisa demoníaca, param o seu compromisso de fidelidade financeira para com Deus, para prejudicar um líder. Isso é uma coisa demoníaca, irmãos. Nunca faça isso, porque a obra é do Senhor. Eu reconheço que existem líderes maus, eu reconheço que existem líderes tóxicos, eu reconheço que existem mau caráter, vestido com uma capa de pastor. É verdade, eu não estou aqui para uma fala corporativa, mas eu reconheço também, e eu preciso que você reconheça nessa noite, que a igreja pertence ao Senhor, e que nós não podemos usar armas carnais numa luta espiritual. Quando você tiver alguma coisa contra, tente conversar, chame uma testemunha, e acima de tudo, vá aos pés do Senhor, e ore ao Senhor, pedindo quebrantamento, pedindo correção, mas não deixe que uma pessoa má torne você uma pessoa mal, uma pessoa carnal faça de você uma pessoa carnal. Não, faça a sua parte, honre, siga em frente e desfrute do privilégio de ser instrumento do Senhor e de poder dizer: eu sigo fiel ao meu Deus, eu sigo fazendo aquilo que tinha que fazer, e eu sei que o meu Senhor é o Senhor da igreja. Se você desprezar a liderança, você traz para você, e observe que eu tive o cuidado de falar da liderança que vem depois de mim, tive o cuidado de falar das lideranças dos departamentos, tive o cuidado de dizer que cada grupo pode ser instrumento de Deus, e a gente ter manifestações que fortalecem cada departamento, e que a gente fortalece o todo, a gente segue em marcha, e diante da voz da igreja, num reconhecimento, num louvor, nessa troca, aonde os líderes velam pelas suas almas, pois este é um bom líder. Um bom líder, diz o texto que está projetado no telão, é um líder que lhe ensina a palavra, que abre a Bíblia e explica a Bíblia para você. Você pode vir para o departamento e ter uma série de conversa fiada, contar piada, falar do Flamengo, mas aí não é liderança cristã. A gente tem esse tempo para isso, para brincar, para divertir, mas a gente dá essa volta e volta na palavra, porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos liberta, é a palavra que produz a eternidade em nós. É a palavra que nos coloca na condição, na estatura de varão perfeito, nos deixa parecido com o Senhor Jesus. Está lá, lembre-se dos seus líderes que lhes ensinaram. Um bom líder é aquele que te ensina a palavra. Um bom líder é aquele que faz o bem para a sua alma. Como está a sua alma? Você está uma pessoa melhor ou uma pessoa pior à medida que você tem os aprendizados e tem a vivência da igreja? Ah, pastor, eu estou melhorando, eu era mais bravo, já estou mais controlado,
eu era mais ignorante, já estou mais educado. Eu era mais tosco, mas já estou conhecendo. Então, está fazendo bem para você, resultando em bem para a sua vida. Um bom líder é aquele que te dá um exemplo de fé, que vê aquilo que ninguém vê e fala, vamos lá, e aí com fé é conquistado, e aí com fé é produzido, que pode ser uma programação, que pode ser um crescimento material, que pode ser enfrentar uma situação da vida. O importante é que você saia daqui essa noite, falando assim, eu quero ser parte daquilo que Deus está fazendo neste tempo, com os líderes que o Senhor levantou para este tempo. É importante porque a situação que o autor de Hebreus está escrevendo é para uma igreja que já está na segunda geração da liderança. Os apóstolos começaram a morrer, e à medida que os apóstolos começaram a morrer, começaram a levantar líderes novos, e aí eles começaram a pipocar, falar, bom mesmo era no tempo de Pedro, bom mesmo era no tempo de Tiago, bom mesmo era no tempo de Bartolomeu, bom mesmo era no tempo do Barnabé. E o autor está dizendo, não, cada tempo é um tempo, e apoie quem é deste tempo, e faça parte daquilo que Deus está falando nesse tempo, e inclusive fortaleça o seu coração, para você ser um líder nesse tempo, sabe meu irmão, minha irmã, 2026 é um ano de eleições na nossa igreja. Que tal você já começar a orar desde já, para você ser um líder no ano que vem? Essa palavra é uma palavra que chama você a honrar os liderados, em obediência à Bíblia, mas também de forma preventiva, para quando você ser um líder, quando você for um líder, você não passe por situações que te entristeçam, te desfaleçam. Será inútil se desprezar a liderança. Mas será inútil também, irmãos, se a questão não convergir na verdade de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que morreu, que foi objeto de vergonha, crucificado do lado de fora da cidade, que derramou o seu sangue em favor de nós, se faltar essa doutrina principal de que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A igreja tem ensinos maravilhosos, irmãos. Eu tenho testemunho de pessoas que mudaram a vida profissional por causa de coisas que aprenderam na igreja. Tenho testemunho de pessoas que restauraram o casamento, pessoas que inclusive iam atentar contra a própria vida, mas por causa de uma palavra de ânimo, de vitória e de bênção, ressignificaram a sua jornada, começaram a ver a vida de uma maneira diferente e seguir em frente. A igreja é uma bênção. Eu posso falar para você que você vai dar certo, que Deus vai te abençoar, que tudo vai correr bem. É verdade que o Senhor nos ama. É verdade que o Senhor tem o melhor para nós. Eu tenho inclusive versículo bíblico para dizer que Deus tem para você planos de paz e não de guerra, para te dar um fim que você nem imagina. Mas isso não é tudo. A igreja não é um ambiente de autoajuda só para você se sentir bem. É um ambiente de consciência de que Jesus morreu em nosso lugar. E que na morte de Jesus em nosso lugar, sim, temos recursos para enfrentar essa vida, para recomeçar depois do divórcio, para recomeçar depois dos prejuízos, para reorganizar a vida, para ter um caráter, uma imagem, uma jornada positiva. Temos sim, mas não é só isso. Isso é só uma poeirinha, uma pitadinha na nossa jornada, porque a nossa jornada é espiritual, e a nossa jornada compõe a nossa vida nos preparando para a eternidade ao lado de Deus. E essa eternidade é possível só quando o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo o pecado, e a nossa força vem da graça de Deus. Será inútil se você não reconhecer a graça de Deus. A graça de Deus como promotora de reconciliação. A graça de Deus como aquela que te inclui, que te traz para perto. A graça de Deus como este gesto espontâneo e gratuito de Deus em seu favor. Reconheça a graça, pois por ela vocês são salvos,
por ela nós somos salvos, não vem de nós, para ninguém se gloriar, não vem de obras, para que ninguém possa, de alguma maneira, bater no peito e falar, eu fui salvo por aquilo que eu fiz, que eu dei, que eu comprei. Não, não, foi um gesto de Deus na sua direção, e que você segura com toda a força, e aí sim, essa doutrina verdadeira de que Jesus salva o pecador, e de que Ele morreu em nosso lugar, faz a nossa jornada ser útil. Só é útil a sua vinda na igreja, se for para você glorificar a Cristo Jesus. Só é útil a sua vida na igreja, se for para você aprender de Jesus, pois essa foi a instrução que Ele mesmo deu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só será útil sua vida na igreja se for para você se fortalecer com os irmãos na comunhão, pois esse é o povo do Senhor, e é o povo com o qual você tem que se relacionar, interagir, com consciência que com eles você viverá a eternidade. Só será útil se você louvar ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Ele é imutável, irmãos, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa é a nossa doutrina de que Jesus é Deus. E que por conta disso, nós não precisamos de nada novo. Por conta disso, nós não precisamos de nenhum tipo de criatividade. E isso é tão forte nos nossos dias, não é? Um desejo tão grande de novidade, um desejo tão grande de ouvir uma coisa inédita, de ter um conhecimento novo, uma revisão, uma revelação, alguma coisa extraordinária. O que nós precisamos, na verdade, irmãos, é do básico, de Jesus Cristo e este crucificado. Lembrar dessa velha verdade, e essa velha verdade tocar o nosso coração. Obrigado, Jesus, por morrer em nosso lugar. Aqueles irmãos que recebem essa carta, eles estão um pouco desanimados, porque eles estão falando assim, a gente já sabe tudo. Eles estão um pouco abatidos e um pouco desejosos de voltar para a velha religião deles, porque eles acharam que eles já tinham domínio e já conheciam todas as coisas. Eu e você podemos também estar diante dessa tentação, e precisamos resistir a essa tentação. Eu preciso conhecer o velho Jesus, mais e mais. Preciso conhecer a velha Bíblia, mais e mais. Preciso conhecer a igreja, 2000 anos de jornada, é exatamente ela que eu quero conhecer e integrar mais e mais. Porque sem essa doutrina, só passeando, será inútil. Será inútil também, irmãos, se a nossa jornada não resultar em louvor a Deus. É isso mesmo. Eu gosto muito de um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 16. Gosto muito desse texto, porque nesse texto, Jesus conscientiza os discípulos ao dizer para eles assim, que os homens veem aquilo que a gente faz de bom. A pessoa com uma carrocinha de pegar recicláveis na beira da Marginal Tietê, os homens veem a gente falar com essa pessoa e glorificam o Pai que está nos céus. Essa consciência ela é muito importante, irmãos, que aquilo que nós fazemos de bom leva as pessoas a glorificarem a Deus. Ou não. Por isso você precisa ficar atento, porque alguém também pode olhar o que você faz e falar, vixe, aquele ali é maior traíra e diz que é crente desse jeito. Pode acontecer, pode acontecer. Mas nós, que sabemos nessa noite que se não glorificar a Deus é inútil. É inútil, irmãos, colocar uma Bíblia debaixo do braço, colocar um terno, ir para a igreja, não rapar a perna, mas se você for uma pessoa ruim, é inútil, não vai produzir nada, nada de bom. Ser alguém que glorifica a Deus. Ele nos dá alguns exemplos, porque você pode falar, pastor, mas o que é glorifica a Deus? O que é glorifica a Deus? Bom,
No texto, ele fala para nós, em primeiro lugar, que glorificar a Deus é ter lábios que contribuem com coisas boas, com falas positivas, que da sua boca eu posso me segurar num outro texto bíblico, num outro autor chamado Tiago, que diz que de uma mesma fonte não pode ao mesmo tempo ter água doce e água salobra. Não pode ter ao mesmo tempo água doce e água salgada de uma mesma fonte. Jesus falou que nós, quando temos um encontro com Ele, rios de água viva fluem de nós, água viva. O mesmo lábio não pode ter palavras que elogiam e palavras que depreciam ao mesmo tempo. O mesmo lábio não pode ter palavras que enaltecem e palavras que xingam ao mesmo tempo. O mesmo lábio não pode ter palavras que colocam para cima e palavras que colocam para baixo ao mesmo tempo. Como é que você está falando com as pessoas com as quais você fala? A começar de dentro de casa. Quem ouvir do lado de fora pode classificar suas palavras como uma proclamação do nome do Senhor? Sim, porque quem olha para um filho e fala uma coisa boa para o filho, está de acordo com a sua fé, está proclamando o nome do Senhor. Mas quem olha para um filho e fala, essa praga não para de bagunçar, não está proclamando o nome do Senhor. Você percebe isso? Quem olha para o filho e traz palavras que incentivam e que reconhecem, o filho está falando assim, meu pai tem uma palavra de acordo com a fé que ele abraçou. Mas quem olha e coloca para baixo, e eu não estou dizendo não repreender, não corrigir. Todo pai tem que corrigir o filho. Não é não corrigir. Estou falando é não depreciar, não humilhar, não amaldiçoar sem perceber. Corrigir abençoando. Corrigir ajudando a ser melhor e não rotulando com alguém que é pior. Você é uma porca mesmo. Cuidado, irmãos. O quarto pode estar uma bagunça, mas seu filho não é um porco. Você consegue separar uma coisa da outra? Uma coisa é o jeito que as coisas estão, outra coisa é dizer que a pessoa é. Lábios que proclamam o nome do Senhor são lábios que enaltecem, onde a doçura do Senhor é percebida, onde o amor do Senhor é notado, onde o reconhecimento do outro como imagem e semelhança de Deus é uma realidade. Ele diz também que a gente louva ao Senhor quando a gente fala coisas boas e quando a gente faz o bem. E já tivemos um exemplo aqui, no momento dos dízimos e ofertas. Eu sei que você faz o bem. E nesse momento, simples como ajudando uma pessoa no seu trabalho, corrigindo uma situação para que a pessoa não seja demitida, fazendo uma fala, um incentivo, uma ajuda material, um gesto mediado pela igreja, como os irmãos fazem com a doação, tantas e tantas e tantas e tantas maneiras de fazermos o bem. Isso louva ao Senhor. Se não fazermos o bem, é inútil, irmãos. Ele fala que a gente tem que repartir, está lá em vermelho no texto projetado, com os necessitados. Realidades que agradam a Deus. Quando nós, em terceiro lugar, compartilhamos, estar atento, estar realmente antenado, às vezes na sua própria família. Você pode testemunhar alguém da sua família que perdeu o emprego, alguém que está diante de uma necessidade nova, e você pode se aproximar e, de alguma maneira, apoiar esse início de jornada. Quem sabe um filho, um sobrinho, um neto estudando, que você pode comprar um livro, ajudar na matrícula, fazer um gesto que glorifica o nome do Senhor quando você reparte aquilo que você tem.
Isso você pode fazer de maneira direta. Porque se você for uma pessoa mesquinha, vai ser inútil. Se você for uma pessoa que só critica, que só fala mal, vai ser inútil. Se você for uma pessoa amarga, será inútil. Se você for uma pessoa que só ofende, será inútil. É preciso, irmãos, é preciso a gente ter esta consciência que nos coloca numa jornada positiva, produtiva, abençoada e abençoadora. Em primeiro lugar, sendo o braço direito da liderança, para que o trabalho não seja feito gemendo, de acordo com algumas traduções. Em segundo lugar, considerando a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, como digno de honra, glória e louvor, e um motivo verdadeiro da nossa comunhão, da nossa busca, da nossa jornada conjunta. Em terceiro lugar, nós, juntos, sim, louvando ao Senhor, através das nossas palavras, dos nossos gestos, do nosso compartilhamento. Que Deus permita que você tenha uma jornada útil, viva, produtiva, alegre, feliz, colha os resultados do seu trabalho, porque a Bíblia garante, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, fique firme, porque será útil a sua jornada, muitas vidas serão abençoadas, e você deixará um legado para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça por bondade.